Alô, boa noite. Aqui é o professor Marcelo, de Geografia. Essa videoaula vai para os meus alunos da terceira etapa da noite. Nós vamos trabalhar, gente, por enquanto, de forma remota, as atividades que vocês vão tentar resolver, tá, gente? Deixa aqui, compartilhar. Eu vou deixar, né? Ok? Olha lá, gente, vamos primeiro eu vou dar uma orientação sobre as atividades, né, que eu passei para vocês. Eu acho que vocês ainda não receberam, né? Então, assim que vocês receberem, vocês podem assistir essa videoaula para ajudar vocês a responder essas questões que estão aqui nesse bloco de atividade. Vocês têm 10 questões aqui, e a gente vai tentar, através dessa videoaula, dar uma luz para vocês. Tá? Bem, a primeira questão aqui desse bloco de atividades de vocês, geografia, é uma questão de verdadeiro ou falso. Tá? Gente, isso aqui não é uma questão de marcar, é questão de verdadeiro ou falso. Ou seja, vocês têm várias afirmações aqui, até a letra J, né? Letra E, aliás. Né? Então, vocês vão ler cada afirmação dessa até o final, e aqui entre esses colchetes, vocês vão colocar V, se você achar que ela é verdadeira, que a afirmação aqui é verdadeira, ou F, se ela for falsa. Coloca o F. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de questão, porque, às vezes, uma palavrinha faz com que você perca a questão, no caso aqui. Tá? Então, às vezes, você marca você marca V, quando eu deveria marcar F, e, às vezes, você coloca uma falsa e, na verdade, ela é verdadeira. Por isso que tem que tomar cuidado, tem que ler com calma, com atenção, para poder colocar aqui o V ou o F. Tá? Então, é uma questão que é meio complicada, tá? Mas a gente tem que prestar atenção. Tudo bem? A partir da segunda questão, gente, vocês vão observar, para responder as outras questões, vocês vão observar com atenção essas duas paisagens aqui. Tá? Então, eu tenho uma paisagem aqui, paisagem 1. Aqui eu tenho os elementos naturais e artificiais, depois eu vou falar sobre isso. E aqui eu tenho a paisagem número 2. Né? Tá? Essa primeira paisagem aqui é a paisagem número 2, provavelmente uma paisagem europeia, da Europa. A gente está vendo aqui, tem alguns castelos aqui, a vegetação, um rio aqui. E essa paisagem aqui, número 2, é uma paisagem totalmente natural, a gente vai ver que é uma paisagem natural, provavelmente lá da América do Norte. Como é que a gente sabe disso? Por causa do búfalo que está aqui. Né? Então, tem um búfalo, que é um animal típico ali das pradarias norte-americanas. Né? Então, a gente vai ver, observar com calma, vocês vão observar com calma essas duas paisagens aí, para tentar responder as próximas questões. Número 2, identifique os elementos naturais e culturais que aparecem na paisagem. A gente já ver o que são elementos naturais e culturais. 3, quantos planos há quantos planos na paisagem? A paisagem 2, ou seja, nessa paisagem aqui. Tá? Nessa segunda paisagem aqui. Tá? Então, ele está perguntando, há quantos planos na paisagem 2? É a paisagem de baixo. Okay? 4, qual das duas paisagens foi identificada pelo ser humano? Essa aqui está fácil. Né? Só a gente olhar, a gente vê que tem uma que não sofreu alteração do ser humano. A quinta, o que é a linha do horizonte e ela aparece nas duas paisagens? A gente já vai ver o que é a linha do horizonte. Tá? Vai só perguntar o que, se ela aparece nas duas paisagens. A sexta questão, que é espaço geográfico, a gente vai ver o que é espaço geográfico também. A sétima questão, você vai marcar uma das alternativas, só tem uma, sempre lembrando que questões de marcar, você marca uma alternativa só, porque só tem uma certa, as outras estão erradas. A oitava, qual é a diferença entre um espaço geográfico e um lugar? A gente vai ver a diferença entre os dois.
Nona, qual é a relação que existe entre um lugar e a cultura de um povo? A gente também vai ver isso aqui, vai ver o que é lugar, o que é cultura. E a 10ª questão, você vai dar uma pesquisada aí na internet, em revistas, em jornais, em livros, onde você encontrar paisagens. Ele está pedindo aqui duas paisagens. Uma paisagem natural e uma paisagem humanizada. Aí você vai recortar ou vai imprimir essas paisagens e vai colar aqui, uma desse lado, a outra desse lado. Tá? Então, tem que ser paisagens iguais a essas aqui. Então, eu tenho duas paisagens. Eu tenho uma paisagem natural, a gente já vai ver porque esse tipo de paisagem é chamada de paisagem natural, e eu tenho uma paisagem aqui humanizada, transformada pelo ser humano. Ok? Deixa eu mudar aqui. Tá, verdade, gente. Passei aqui para o PowerPoint. Então, a gente vai começar aqui a ver esses conceitos fundamentais, né? Conceitos fundamentais de geografia, que é espaço geográfico, paisagem geográfica e lugar. Então, está lá nas questões de pergunta e também nas questões de verdadeiro ou falso, tá, gente? Bem? Então, deixar. Vamos lá. Tá? Conceito de geografia. Gente, o pessoal que está entrando agora na terceira etapa, principalmente aquele pessoal que está parado há muito tempo, vocês sabem que a terceira etapa ela equivale ao sexto e ao sétimo ano. Então, a gente tem, lá no sexto ano, a gente começa a estudar a geografia como uma ciência separada. Então, a gente tem que entender que a geografia, como todas as outras ciências, né, ela tem um determinado objeto de estudo. Aqui ele vai dar um conceito de geografia. Né? É a ciência responsável por compreender o espaço e a relação que ele possui com o ser humano. Então, a gente tem que... Isso aqui é importante, né? Ele vai dizer assim, é a ciência responsável por compreender o espaço e a relação que ele possui com o ser humano. Então, olha lá, já viu que a geografia ela tem a ver com essas duas coisas, né? O espaço e com o ser humano, que tem uma relação entre os dois. Dizer que a geografia é uma ciência implica considerar que ela possui as suas próprias perspectivas metodológicas, ela tem um método para estudar e o seu objeto de estudo, ela também tem um objeto de estudo. Sendo uma área abrangente do conhecimento e responsável por influenciar várias aplicabilidades, além de possuir várias sub-áreas. Ou seja, a geografia ela estuda muita coisa, tem muitas áreas, né, dentro da geografia, dentro do conhecimento geográfico. E da onde vem, né, essa palavra geografia, gente? A geografia vem lá do latim. Então, ela é formada por duas palavras. A primeira é geo, que significa terra. Então, geo é terra. E a segunda é grafia, que significa estudo ou descrição. Vejam bem que a geografia ela é estudo, a grafia, ou ela é uma descrição. Descrição de quê, gente? Tá? Podemos resumir que a geografia é a ciência que estuda a Terra. Estuda a Terra. Então, a geografia ela vai estudar o planeta, o nosso planeta Terra. Ok? A gente vai com calma. E o que a geografia estuda? A geografia estuda o espaço geográfico. Então, a gente já sabe que a geografia vai estudar o espaço geográfico. Ou seja, todo o espaço terrestre produzido pelo ser humano. Então, se alguém perguntar para você o que a geografia estuda, ela vai estudar o espaço geográfico, ou seja, tudo aquilo que foi modificado, transformado pelo ser humano. O que possui direta e indireta relação com isso. Sendo assim, o estudo das sociedades urbana e rural, a cidade, o campo, o uso da proteção dos recursos naturais, a água, os minerais, as plantas, os animais, e as dinâmicas naturais que tem no próprio planeta. Então, a geografia ela vai se preocupar em estudar tudo isso. E aí a gente começa com os conceitos básicos da geografia. Né? Espaço,
paisagem e lugar. É aquilo que está lá no material de vocês. Né? Espaço geográfico. O que é espaço geográfico? Eu posso te dar o conceito aqui. Né? É o que se apresenta como um conjunto indissolúvel, resultado de fenômenos naturais e ações humanas. Então, o espaço ele vai ter obrigatoriamente fenômenos naturais e as ações humanas para ele existir. Podemos também constituir espaço geográfico como resultado da ação do ser humano sobre a natureza através do trabalho, transforma o meio natural em um meio cultural. Ou seja, então, naquela pergunta lá sobre o que é espaço geográfico, você dá esse conceito aqui, daqui até aqui. Tá? Ou seja, o que é espaço geográfico? O resultado da ação do ser humano sobre a natureza que, através do trabalho, transforma o meio natural em meio cultural. Então, aqui eu tenho a natureza pura, né? Não foi modificada pelo o ser humano vai lá, transforma o meio. E aí, por que eu coloquei aqui todo o globo terrestre? Porque é o espaço geográfico de atuação do ser humano, o espaço geográfico mundial. Vamos para um outro conceito. Eu ia perguntar o que é paisagem. A paisagem é, grosso modo, a expressão externa no espaço ou a forma como este é aprendido pelos sentidos humanos. Ou seja, a paisagem vai refletir o espaço geográfico. Eu percebo o espaço pela paisagem. Ou seja, o espaço geográfico ele se reflete na paisagem. O espaço mudou, a paisagem vai mudar. O espaço geográfico produzido pelo ser humano está sempre mudando. Portanto, a paisagem que reflete esse espaço geográfico, ela sempre vai mudar. Então, como é que eu percebo a paisagem? Geralmente, quando a gente fala em paisagem, as pessoas pensam logo naquilo que eu vejo. Mas não é isso, tá, gente? Paisagem não é só pela visão, mas é pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato e pelo olfato. Eu percebo a paisagem não só porque eu a vejo, mas porque eu escuto também, né? Porque eu sinto o sabor, porque eu posso tocar, porque eu posso sentir o cheiro. Então, a paisagem, ela é percebida pelo ser humano por todos os sentidos. Né? Então, a gente percebe, a gente toca, a gente cheira, a gente vê. É assim que a gente experimenta a paisagem, né? Seja uma paisagem urbana, seja uma paisagem rural, seja uma paisagem natural, né? Então, é assim que a gente vai percebendo a paisagem, tá? E a paisagem, ela pode ser de duas formas. Uma paisagem natural, okay? Pode ser uma paisagem natural e uma paisagem artificial ou humanizada. Então, vamos começar aqui. Paisagem natural ou física, né? Elaborada pelo conjunto de ações da própria natureza ao longo do tempo. Ou seja, tudo isso aqui, todos esses elementos que nós vemos nessa paisagem, né, com exceção desta pequena casa que está aqui e dessa estrada, ela é resultado da ação das forças da natureza. Né? Eu tenho as montanhas, eu tenho aqui esses morros, a vegetação, eu tenho aqui este lago, esse rio. Então, isso aqui não foi o ser humano que criou, foi a natureza, foi Deus. Ok? Então, essa paisagem aqui é uma paisagem natural. Né? Por que, que ela é uma paisagem natural? Porque os elementos que aparecem nessa paisagem são predominantemente, ou seja, a maior parte deles é natural. Né? Ou seja, surgiram, tiveram sua origem pela dinâmica da própria natureza. Não foi o ser humano que criou as montanhas, não foi o ser humano que criou os morros, a vegetação, e por aí vai. Ao contrário desta outra paisagem que nós vamos ver aqui. Vejam bem, aqui é outra paisagem. Eu vou chamar de paisagem cultural ou humanizada. Por quê? É aquela que já sofreu modificação pelo ser humano, que já foi transformada pelas atividades humanas. Então, aqui nós vemos uma imagem, aqui uma fotografia da cidade de São Paulo. Vocês vejam que é um grande emaranhado de prédios, de casas. Então, a gente quase não vê elementos naturais aqui, a não ser as plantas e o céu. Então, é uma paisagem que foi já totalmente transformada pelas atividades humanas, pela ação do ser humano. Tá bem? Então, eu tenho dois tipos de paisagem. Quais são? Vamos para cá, né? Eu tenho a paisagem natural, onde vai predominar os elementos naturais criados pela natureza, e a paisagem
cultural ou humanizada, que onde predominam os elementos artificiais criados pelo ser humano. Os prédios aqui, as casas, as ruas, tudo isso aqui foi criado pelos seres humanos. Vamos para um outro conceito aqui que é importante. O que é um lugar? Ele vai dizer, o lugar é o espaço conforme a percepção humana, construindo-se a partir de relações de afeição e identidade. Então, para que possa haver um lugar, é preciso que o ser humano perceba aquele espaço, né? A partir, tenha uma relação de afeição e tenha uma identidade com aquele espaço. Tá? Olha lá. Tá? Todo o espaço, vamos lá para essa máxima que tem dito. O que é uma máxima? Uma máxima é uma frase que resume uma verdade. Tá? Então, toda máxima é uma frase que resume uma verdade, né, que mostra algo que é de fato. Tá? Então, ele vai dizer aqui, todo lugar é um espaço geográfico, mas nem todo espaço geográfico é um lugar. Vejam bem, né, que o lugar é um espaço geográfico, ou seja, é um espaço, né, que foi transformado pelo ser humano, que foi modificado pelo ser humano. Só que, né, no caso dele ser um lugar, além de ser um espaço, ele precisa ter, né, essas relações de afeição, no caso do ser humano, precisa ter uma relação de afeição com aquele espaço e uma identidade com aquele espaço geográfico. Aí ele passa a ser um lugar. Um lugar está diretamente relacionado à identidade cultural de um povo, pois a cultura de um povo, em seu processo de formação, sofre diretamente influência em um determinado espaço geográfico. Ou seja, um lugar, gente, né, ele vai estar atrelado à cultura do povo daquele lugar. Né? Identidade cultural. Por quê? Porque quando a cultura daquele povo vai se formando, vai sofrendo influência daquele determinado espaço, ou seja, daquele lugar. Né? No caso aqui, a cultura de um povo tem a ver, né, com o lugar onde ela mora, onde ela surgiu. Tá? Por isso que, por exemplo, nós, né, que vivemos aqui na região amazônica, né, aqui que nós vivemos aqui no estado do Pará, nós sofremos influência, a nossa cultura sofre influência, né, claro, dos, é, do nosso lugar, do nosso espaço geográfico aqui, ou seja, da floresta amazônica, do rio, né, do nosso clima. Então, a nossa cultura vai estar baseada, né, no nosso espaço geográfico, no espaço que nós vivemos, no meio que nós vivemos. Tá? Okay? Então, a gente tem que entender que um lugar, ele só vai ser um lugar para mim se eu tiver uma relação de afeição, de identidade com aquele espaço. Um exemplo é aqui, por exemplo, eu moro no Panorama 21, o Panorama 21 para mim é um lugar. Porque ele é um espaço geográfico, foi construído pelo ser humano, foi. Mas, pelo fato de eu viver, de eu morar no Panorama 21, faz com que eu tenha uma percepção de relação, de afeição, de identidade, eu me identifico. Né? Por exemplo, se eu estiver andando lá no bairro de Nazaré, o bairro de Nazaré, por exemplo, é um espaço geográfico, que foi construído pelo ser humano. Mas, para mim, ele não é um lugar. A não ser que eu conheça alguém que mora ali. Aí será um lugar para mim. Mas, fora isso, não. Aí nós vamos aqui para um outro conceito. Veja bem, toda paisagem, tá? Toda paisagem, ela vai ter determinados planos. Aí a gente vai precisar olhar aqui uma determinada paisagem. Primeiro, a gente tem que ver uma coisa. Isso aqui é uma paisagem geográfica. Né? É uma paisagem natural, por quê? Porque vai predominar aqui os elementos naturais. Olha lá. E quando eu falo em elementos, gente, elemento é tudo aquilo que aparece numa paisagem. Eu tenho dois tipos de elementos, já vi isso. Elemento natural, que são aqueles criados pela ação da própria natureza, pela ação de Deus, tá? E elementos artificiais, né, ou humanizados, que foram os elementos criados, fabricados, produzidos pela ação do ser humano.
Então, aqui, gente, nessa paisagem, ela vai ser natural, uma paisagem natural, porque ela predomina. Tem mais elementos naturais do que artificiais. Aqui, o artificial, eu tenho aqui essa lanche e esse porto aqui que foi criado pelo ser humano. Né? Então, isso aqui é uma paisagem natural, tá? Onde tem elementos naturais e elementos artificiais. Tá? E toda paisagem, gente, ela vai ter uma organização de como os elementos que aparecem na paisagem, eles estão organizados. Né? Então, tem os elementos que estão mais próximos de quem está observando a paisagem. Quem bateu essa foto, né, pode dizer que esse aqui são os elementos que estão mais próximos dela. Então, eu vou dizer que aqueles elementos que estão mais próximos de quem está observando, de quem bateu a foto, eu vou chamar de primeiro plano da paisagem. Aí eu tenho o segundo plano da paisagem, que são os elementos que estão um pouco mais distantes de quem está observando a foto, o quadro ou a imagem. Nós temos outros elementos mais distantes ainda, né? Os elementos que aparecem na paisagem estão muito mais distantes, e, finalmente, o céu. Tá? Então, essa paisagem aqui, ela vai ter, né, vários planos diferentes, como se fosse uma pequena escada que eu vou subindo. Né? Então, eu tenho aqui o primeiro plano da paisagem, o rio vai ser o segundo plano da paisagem, aqui, esses morros será o terceiro plano da paisagem, as montanhas que estão lá longe vão ser o quarto plano da paisagem, e aqui eu tenho o céu. Tá? Então, vamos lá ver aqui. Né? Vejam bem que aquela paisagem lá, ela tem vários planos. Né? Então, como os planos são como os elementos estão organizados na paisagem. Então, o primeiro plano da paisagem são aqueles elementos da paisagem que se encontram mais próximos do observador. Então, quanto mais próximo quem está observando a paisagem, quem tirou a foto, então, eu vou dizer que é o primeiro plano. O segundo plano da paisagem são os elementos da paisagem que se encontram no meio da paisagem. Geralmente, eles estão no meio. O terceiro plano são elementos da paisagem que se encontram mais distante do observador. E, finalmente, eu tenho a linha do horizonte, que é uma linha imaginária, que delimita a separação da paisagem e o céu, ou o céu e o mar. Tá? Então, ela não existe fato, a linha do horizonte, mas ela pode aparecer na paisagem. Então, vamos olhar aqui uma outra paisagem. Né? Então, olha lá, a própria paisagem aqui já está identificada como tendo três planos, não é isso? Tá? Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Essa paisagem aqui, ela é uma paisagem natural, né? Mas ela também é uma paisagem artificial, porque o ser humano já modificou aqui. Como é que eu vou identificar os planos? Isso aqui é simples, né? Eu posso pegar uma caneta vermelha e fazer isso aqui. Quando você pegar o seu material, você tenta fazer essa... eu estou fazendo aqui, gente, mas eu estou fazendo aqui com o mouse, então vai saindo torto, tá? Então, olha lá que se eu fizesse com a caneta, ia sair mais bonitinho. Tá? Então, olha lá. Isso aqui é o primeiro plano, vejam bem. Todas as casas estão dentro do primeiro plano. Aí eu pego esses morros aqui, vejam bem que eu consigo definir quais são os planos da paisagem aqui. Né? E, finalmente, aqui, eu vou separar as montanhas do céu com uma caneta. Então, você vai fazer isso lá com as duas paisagens que estão lá no seu material. Pega uma caneta, só para você identificar quais são os planos e quantos planos há na paisagem. É aquela questão que está perguntando lá quantos planos há naquela paisagem lá. Na paisagem 2, no caso, né? Então, só que teria que sair bem retinho, mas não está saindo reto aqui. Olha como fica legal, tá? Vejam bem que eu tenho definido aqui o primeiro plano, segundo plano, terceiro plano da paisagem, e cadê a tal da linha do horizonte? O que é a linha do horizonte? É esta linha aqui. Tá? Isso aqui. Vejam bem que ela separa, né, o último plano da paisagem do céu. Aqui está o céu, né?
Está saindo doido aqui, mas é assim, isso é certo. Tá? Então, aqui o céu, vejam bem que essa aqui é a linha do horizonte. Ela, de fato, não existe, né? Mas é uma linha imaginária. Então, a gente imagina que aqui tenha, tá? Uma linha que separa o limite da paisagem, no caso as montanhas, do céu. Tá? Essa paisagem aqui, gente, ela não tem apenas três planos, ela tem mais de três. Né? Então, eu começo aqui, passo aqui, material, tá? Pegar essa parte aqui do rio, bem, tá? Aí eu passo por aqui assim, eu não vou pegar o barco, porque ele está no segundo plano, então esse aqui seria o primeiro plano da paisagem. O rio é o segundo plano, tá? O rio é o segundo plano. Vejam bem que a ilha está no segundo plano. Eu tenho aqui esses morros aqui. Esse aqui é o terceiro plano. E as montanhas, o quarto plano da paisagem. Vejam bem que essa paisagem aqui, no caso, tem mais planos do que a outra paisagem que a gente viu lá. Está saindo torto aqui, mas tudo bem. Então, a gente vai fazer isso aqui, tá, gente? E aqui está a linha do horizonte, né? Essa linha aqui. Tá? Então, é a linha do horizonte. Aqui é a linha do horizonte, tá, gente? Então, é assim que a gente descobre os planos da paisagem. Isso aqui é o quarto plano da paisagem. Né? Essa paisagem tem quatro planos, tá? Para a gente poder entender essas questões aqui. Tá? Aqui eu tenho mais uma paisagem humanizada, que foi transformada pelo ser humano, e por aí vai, tá, gente? Deixa eu só passar aqui, mudar de tela, compartilhar aqui uma paisagem muito nossa, né? Tá? Olha lá, essa aqui. Gente, eu estou num aplicativo chamado Google Earth, tá? Ele trabalha com imagens satélites, tá? Isso aqui é uma imagem de Belém. Vejam bem que é uma paisagem natural ali do lado da Catedral Metropolitana, tá? Então, a gente pode girar, né, essa paisagem e ver que Belém é uma cidade muito antiga, né? Uma imagem aqui, cidade velha lá, né? Uma das primeiras ruas de Belém aqui, tem a Catedral, ali está o Museu de Arte Sacra, né? Estou um pouquinho mais para cá, deixa eu só sair daqui, né? Está ali o Museu de Arte Sacra. Vejam bem que é uma paisagem muito velha, né? Muito antiga. É uma paisagem totalmente já transformada pelo ser humano. Ou seja, aqui a internet está brava. Vejam bem, gente, que no caso lá, a Praça Frei Caetano Brandão, aqui em Belém, lá perto perto do Forte do Castelo, né? Aquela imagem que está lá no meio da praça, nós temos aqui na praça uma paisagem totalmente transformada, né, pela ação do ser humano. Isso aqui, nada disso aqui, com exceção das plantas, mas todo esse ambiente aqui já foi transformado pela ação humana. Então, o ser humano, ele costuma transformar, afinal de contas, Belém é uma cidade muito velha, muito antiga. O bairro, justamente o bairro da cidade velha. Ok? Então,
Ok? Aqui, cidade de Belém, né? Uma paisagem, vejam bem os elementos dessa paisagem, né? Seja completamente transformado pela ação do ser humano. Né? Ok, gente? A gente fica por aqui, tá? Nós vamos ter outras aulas dessas videoaulas. Eu quero que vocês vejam esse vídeo quantas vezes vocês puderem, para poder responder com calma aquelas atividades que estão lá. Tá? Bem, gente? Então, eu espero encontrar vocês brevemente nas aulas presenciais e espero que vocês estejam com saúde. Tá? Então, quem ainda não me conhece, tá? Eu sou professor de Geografia das terceiras e quartas etapas da noite, do Carlos Drummond, mas a gente vai ter oportunidade de se conhecer com certeza assim que essa pandemia passar. Tá? A gente fica com Deus, se cuidem, tá? Usem máscara, por favor, não saiam se não for estritamente necessário, porque a situação está pegando, a gente está triste a situação. Tá? Então, um abraço, fiquem com Deus.